Bom dia, queridos irmãos, que esta brisa suave do Mestre alcance os nossos pensamentos, embalando-nos na esperança, na mansuetude do Cristo, para que esses amigos espirituais possam enlaçar os nossos pensamentos nesse diapasão de amor e luz que o Evangelho nos propicia. Convido a todos a refletir, a sentir dentro de si o que o Evangelho de hoje vai nos trazer. Nós vamos falar um pouquinho sobre os tormentos voluntários. Tormentos esses, né, amigos, que têm nos causado tantas dificuldades e muitas vezes gerado por nossas próprias incompreensões, porque os tormentos que vou ler hoje são os voluntários, são aqueles que nós criamos justamente por estarmos distantes do pensamento do Cristo. Os tormentos voluntários. Vive o homem incessantemente em busca de felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque a felicidade sem mescla não se encontra na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele pelo menos gozar de relativa felicidade, se não procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma, que são o prelibar dos gozos celestes, imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo que agitará e turbará, e coisa singular. Homem, como que de intento cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Haverá maiores do que os que derivam da inveja e do ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetuamente febricitantes. O que não tem e os outros possuem, lhe causas insônias. Dão-lhes vertigem os êxitos de seus rivais. Toda emulação para eles se resume em eclipsar os que lhe estão próximos. Toda alegria sem excitar nos que se lhe assemelham pela insensatez, a raiva do ciúme que os devora, pobres insensatos. Com efeito que não imaginam sequer que amanhã talvez terão de largar todas essas frioleiras cuja cobiça lhes envenena a vida. Não é a eles de certo que se aplicam essas palavras. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Visto que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas. Que de tormentos, ao contrário, se poupa aqueles que sabem contentar-se com os que têm, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si, não para cima. Vê sempre criaturas que têm menos do que ele, é calmo, que não cria para si necessidades quiméricas e não serão a felicidade e a calma em meio das tempestades da vida. Fénelon, Lyon, 1860. Amigos queridos, levemos o nosso pensamento até Jesus, esse mestre querido que tem tanto nos ensinado a compreender cada vez mais as nossas lutas e as nossas dores. Dai-nos força e coragem, ampare os nossos propósitos no bem, ajude-nos a caminhar, para que possamos compreender que as dores que nos tormentam ainda são situações do pretérito que não foram resolvidas. Que nossa Mãe Maria Santíssima nos agasalhe com seu manto de amor, trazendo aos corações de todos os nossos irmãos
que compartilham conosco deste Evangelho o perfume suave da sua ternura, como se ela estivesse dizendo para todos nós: filhos do meu coração, tenham bom ânimo, e que este bom ânimo, Senhor, saia de dentro de nós em busca de um mundo melhor em nossa intimidade espiritual. Que o Senhor nos abençoe e esteja conosco, que assim seja. Amigos, precisaremos tomar consciência do que sejam, na verdade, esses tormentos. Enquanto nós estamos reencarnados, nós sempre nos sentimos vitimados pelo destino e, às vezes, até não compreendemos a justiça que Deus nos ofereceu. Vivemos tantas vezes em aflição, porque nos constringe sempre aquilo que está em nossa volta. E aqueles que conhecem a lei divina, eles começam a mudar o seu olhar. Outros abusam das faculdades, seus talentos, que ele foi construindo. Mas nós precisamos entender que é preciso olhar ao redor do nosso caminho, que existem muito pranto, muita dor, desolação e a situação que nós muitas vezes tememos, que é a morte. Então, nós temos visto que muitos de nós temos tido a grande preocupação com dinheiro. E a juntar o dinheiro de guardar, porque vai mudar a economia, porque vai acontecer isto, vai acontecer aquilo, e nós entramos num tormento. E esse tormento, muitas vezes, é um tormento motivado por nós mesmos, por uma ausência de fé e uma ausência de um pensamento espiritualizado. Quando nós vivemos em busca de uma felicidade que nós não vamos encontrar nos homens, nós entramos em tormentos. Nós choramos por não ter os bens materiais, nós choramos por ter perdido aquelas pessoas que nós acreditávamos que nos amavam, nós entramos em tormentos por ver os nossos filhos serem diferentes dos outros filhos de outros amigos. São tantas as coisas que nós criamos, gerando em nós aflição que chega até os tormentos. E é justamente porque nós não compreendemos o que seja viver num mundo sem sermos do mundo. E outra coisa é quando nós queremos acumular o dinheiro e criando os tormentos que muitas vezes nós tememos. Tememos passar fome, tememos enfrentar determinadas penúrias, e nós esquecemos de angariar para nós as verdadeiras construções que vão nos sustentar diante das lutas, dos conflitos. Então, nós temos procurado, com as nossas mãos, muitas vezes, entender quais são os tormentos que nós estamos criando para nós. Porque todos nós temos uma intenção, temos um pensamento, e nós vamos criando para nós mesmos, não que o tormento existe, mas nós criamos esse tormento de medo de perder as coisas, de não conseguir o que queríamos. E nós perguntamos, qual que é o maior tormento que está dentro de nós? Você já analisou qual é o seu tormento? Não adianta eu aqui estar procurando explicar se a gente não fizer uma retrospecção para dentro de nós. O que nos gera tormento, irmãos? Pense isso. Como você tem vivido aflito e tormentado? E eu posso dizer para você, se você não conseguir, analise o seu sentimento, especialmente a inveja. A inveja, ela gera o ciúme.
Então, muitas vezes, nós temos o ciúme de ver um filho com a esposa. O nosso filho gostar da sua esposa, nós queremos que ele goste mais de mim. Isso cria um tormento. Nós podemos perceber que tanto o invejoso como o ciumento, ele não tem tranquilidade, ele não repousa o seu pensamento. O Evangelho nos diz, ele está sempre fabricando algo que não devia mais partir do seu pensamento. Outros perdem noites de sonos. Então eu pergunto, que bem é este? Que amor é este? E que justiça é essa que nós queremos? Olha, os tormentos voluntários são aqueles que nós construímos com as nossas mãos. Então, se nós tivéssemos um olhar diferente e pudéssemos perceber que a sabedoria divina olha por todos nós, restaurando em nós as novas oportunidades, nós teríamos uma condição mais serena, nós teríamos uma condição mais afetiva, mais amorosa. Então, eu convido a todos que a gente possa pensar na grandeza das oportunidades e não entrar em aflição. Então, muitas vezes, os tormentos que nós carregamos tornam uma cruz pesada. E nós sabemos que Jesus nos convidou a implantar dentro de nós, não tormentos, mas Jesus nos convidou a implantar dentro de nós a esperança, a fé. Então, nós não podemos esquecer que todos nós que estamos distanciando do pensamento do Cristo, cultivando em nós o ódio, a maledicência, devorando todos os momentos que nós temos, sem perceber que entramos num processo até de loucura, de inveja, de ciúmes, e nós estamos criando doenças para nós mesmos. E outra coisa que o ciúme e a inveja nos traz é a cobiça. A cobiça é uma coisa que nós não percebemos, e às vezes nós cobiçamos o que o outro tem. Por isso que muitas vezes nós falamos que sentimos extremamente exaustos, cansados, mas não é por isso. É a nossa ambição desregrada que vai fazendo que a gente vai cavando dentro de nós novas aflições, novos tormentos. Então, amigos, é preciso que a gente tenha olhos de ver, sair dessas vertigens que muitas vezes nos traz tantas dificuldades. E que tormentos nós podemos criar para nós quando nós compreendemos que esse mundo não nos pertence, mas criar o bem, a alegria, fazermos o contraste disso. Então, nós estamos elegendo para nós mesmos condições difíceis, muitas vezes até penosa, porque nós estamos precisando de amparo e não de vivermos mais em tormentos. E nós sabemos que o tormento nós carregamos de uma reencarnação para outra, e muitas vezes nós não nos situamos dentro deste tormento e julgamos que Deus não gosta de nós, que nos castiga, nos pune. Esse é o grande engano nosso, amigos. Os tormentos voluntários têm sido criados por todos nós, a todo instante. Existem leis, e a lei de Deus é a lei que vai nos mostrar que todos nós estamos sendo amparados. E nunca podemos esquecer, amigos, que um pensamento benigno, amoroso, faz com que a gente nos acalme, buscando uma auto-iluminação, um outro olhar para a vida. E nós sabemos que quando Jesus veio para nos trazer a verdade, ele veio para nos libertar as consciências dessas sombras, desses enganos que estão dentro de nós. E nós sabemos que ninguém poderá ver o reino de Deus sem que ele limpe essas mazelas conflitivas que estão dentro de si. E essas mazelas são as matrizes mentais que nos trazem os tormentos.
E os tormentos voluntários são aqueles que nós estamos criando hoje, e eles vão ficar gravados na nossa memória. E amanhã poderão tornar outro tipo de transtornos, que são transtornos que nós no futuro falamos são transtornos de vidas pretéritas, porque nessa reencarnação nada fiz. Todos nós também. Nós vamos ver isto. Todos nós também trazemos os transtornos ou trazemos todos esses conflitos, esses tormentos que nós estamos carregando de outras oportunidades. Nós sabemos que os tormentos é situação bastante difícil, porque eles podem transformar amanhã em maiores dores ou até uma situação que nos convida a repensar em traumas maiores e transtornos, né? Porque nós estamos hoje em tormentos, mas se nós não compreendemos que a função de Jesus foi para aliviar as nossas dores, para tirar-nos essas aflições e libertar dessa inferioridade que muitas vezes nós nos sentimos conosco, nós estamos carregando e efetuando dentro de nós maiores dificuldades. Então, amigos, nós falamos aqui, sobre a questão da parábola do samaritano, e nós precisamos entender que só o bem vai aliviar, e a caridade vai te mostrar o quanto você é feliz, quanto você tem. Por isso que esse é o bem que nós estamos precisando buscar. E é preciso que a gente procure o bem para dissolver, é o antídoto do mal que existe em nós, desses distúrbios que muitas vezes ainda não conseguimos vivenciar, o bem-estar por causa desses tormentos que avassalam. Nós temos medo de tudo e esses medos já foram consumados por nós na forma de tormentos, na forma de insegurança. E quando Jesus nos disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, visto que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas. Nós não pertencemos ao mundo. Então, nós precisamos aprender a sermos calmos, brandos, pacíficos, para que a gente possa viver verdadeiramente aquilo que viemos fazer. O que vimos fazer é uma reflexão para todos nós, para não criar mais dificuldades, mas que saibamos agradecer a Deus por tudo o que nós temos recebido dele, e que a gratidão seja o sentimento que venha desabrochar de dentro do seu coração. Que Jesus te ampare e me ampare e ampare a todos nós. Nesta manhã é o que mais desejo. Saiamos desses tormentos que têm nos causado tanta dor. Queridos companheiros, que na hora do passe, que hora estamos pedindo, faça você a sua rogativa, porque só você sabe o que realmente você está com tanto tormento, o que você está passando. Tenha confiança. Jesus nos mostrou que era preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Não crie esse tormento infernal que está muitas vezes plasmado por você mesmo. Que Jesus, nesta hora do passe, envolva-nos em vibrações de amor. Que sintamos felizes, harmonizados e encorajados. Que a nossa água seja fluidificada e que a paz e a esperança seja constante em nossa vida. Que Deus nos abençoe, nos sustente e nos ilumine para que o caminho do bem seja a nova estrada para todos nós. Um abraço amigo do Grupo Espírita Esperança e Caridade, e que a paz e a alegria
seja constante no seu coração. Um abraço, que Deus nos fortaleça.